Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né? Na presença do nosso Pai, nosso Deus, e como isso tem sido bom e precioso. Vamos orar e a gente já começa? Jesus, eu quero muito te honrar, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nós. A edificação que a tua palavra gera no nosso espírito, Senhor, é sem precedentes. É sem medida, Senhor. O Senhor derrama quanto mais nós pedimos, quanto mais nós ansiamos, quanto mais nós desejamos, mais o Senhor tem prazer em derramar em nós. Obrigada, Jesus, por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, por aquilo que o Senhor está construindo em nós, Pai. Obrigada, Senhor, pelo entendimento que a tua palavra tem trazido ao nosso coração, que tem realmente confrontado o nosso pecado, tem nos tirado, Senhor, desse lugar de conformidade segundo o padrão deste mundo e tem nos levado a um nível, Senhor, a um padrão de renovação da mente, renovação realmente, Senhor, da nossa mentalidade. Obrigada, Jesus. Continua, Senhor, operando esse milagre que é essa restauração na nossa vida, porque nós somos tão cheios, Senhor, de nós mesmos, cheios desses padrões que o mundo tem colocado em nós, mas nós queremos cada dia nos esvaziar ainda mais, Senhor, para sermos cheios de Ti, para sermos cheios da Tua verdade, para sermos cheios daquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Obrigada, Deus. Te agradecemos em nome de Jesus por essas leituras e por aquilo que o Senhor tem nos ensinado até aqui. Obrigada, Deus. Amém. Vamos lá, gente. Sábado, dia de bênção, né? Final de semana aí, começando para nós. Glória a Deus por isso. E então, nós vamos estar finalizando amanhã já a nossa semana 16. Então, semana 16, dia 6, hoje dia 15 de abril, e nós vamos dar continuidade. 1 Samuel, capítulo 21, 22, 23 e 24. Hoje nós vamos do capítulo 21 ao 24. Provavelmente são capítulos pequenos, né? E por isso que o texto então se alonga um pouquinho mais. Vamos lá? Capítulo 21, versículo 1 diz assim: Davi se dirigiu à cidade de Nobe para encontrar-se com o sacerdote Aimeleque. Aimeleque tremeu quando viu Davi. Foi ao seu encontro e perguntou: Por que está sozinho? Por que ninguém veio com você? E Davi respondeu: O rei me mandou tratar de um assunto particular e me disse: Ninguém deve saber a respeito da sua missão e sobre as suas instruções. E eu disse aos meus homens onde eles podem encontrar-me comigo mais tarde. Agora, o que tens para comer? Dê-me 5 pães ou alguma coisa mais que puder. Não temos pão, respondeu o sacerdote, temos somente o pão consagrado. Vocês podem comê-los desde que os seus homens não tenham tido relações com mulheres. Fique sossegado, respondeu Davi. Eu nunca permito que meus homens façam o que bem entendem quando saem para uma expedição. Não tocamos em mulher, uma vez que eles permanecem puros, mesmo em viagens de rotina, quanto mais agora nesta viagem. Então, já que não havia outro alimento disponível, o sacerdote deu a Davi os pães sagrados, o chamado pão da presença, que era colocado perante o Senhor no tabernáculo. Esses pães tinham sido substituídos naquele dia por pães frescos. Ora, Doeg, o edomita, chefe dos pastores de Saul, estava ali naquela ocasião para cumprir uma cerimônia religiosa diante do Senhor. E Davi perguntou a Aimeleque: Você tem uma lança ou uma espada que eu possa usar? O assunto do rei exigia tanta urgência que na pressa de sair eu não trouxe a minha espada ou outra arma. E o sacerdote respondeu: Tenho a espada de Golias, o filisteu, aquele que você matou no vale de Elá. Ele está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Leve-a se você quiser, porque não temos outra espada aqui. Essa mesmo que é a que eu quero, respondeu Davi. Pode me dar essa espada. Então Davi saiu depressa, pois tinha medo de Saul, e foi para a casa de Aquis, rei de Gate. Mas os oficiais de Aquis não gostaram nada da presença de Davi naquela casa. Não é este Davi o rei de sua terra?
Perguntaram os oficiais. Não é este aquele que o povo honrava em suas danças cantando? Saul matou seus milhares e Davi matou suas dezenas de milhares? Davi ouviu esses comentários e teve medo do rei Ax, rei de Gate. Por isso, na presença deles, se fingia de louco, arranhava as portas da cidade, deixava a saliva escorrer pela barba. O rei Ax já não aguentava mais ver aquilo e disse aos seus homens: Vejam este homem, era preciso que me trouxessem este louco para cá, para agir como um doido na minha frente? Já não temos malucos de sobra por aqui? O que esse doido veio fazer no meu palácio? Então, o capítulo 21 fala de duas situações. A primeira é de Davi indo buscar, ajuda, refúgio, junto ao sacerdote, nesse caso aqui, na cidade de Nob, chamado Aimeleque. Então, provavelmente é da família de Arão, um dos sacerdotes que estavam ali disponíveis nessa cidade. E ele busca, na verdade, primeiro por suprimentos, alimento mesmo, eles estão famintos. E o único alimento que tinha naquele momento eram os pães da presença. Os pães que eram consagrados semanalmente dentro do tabernáculo e que eram servidos simplesmente para os levitas e sacerdotes. Ninguém mais, a não ser um levita ou um sacerdote, poderia se alimentar daqueles pães. Mas nesse caso, o sacerdote se viu obrigado a alimentar Davi e os seus homens, porque eles estavam realmente, talvez, à beira da morte. E um dos princípios judaicos mais fortes e da própria Torá, do próprio termo de Deus é: jamais nós devemos deixar uma vida morrer simplesmente por algum tipo de tradição ou algum tipo de religiosidade, Então, no caso de uma fome, esse pão seria sim o alimento dado a qualquer pessoa, não somente a Davi. E em seguida ele vai para uma cidade filisteia chamada Gate, buscar também refúgio, porque Saul estava realmente atrás dele para matá-lo. Ele ia precisar se refugiar durante um tempo para se reconstruir, para se levantar. Então, saber o que Deus tinha para ele como próxima atitude, E ele então consegue uma espada, porque nenhuma arma ele não tinha para lutar, tinha saído às pressas, ali da sua cidade, corrido mesmo, escondido. E a espada é justamente a de Golias, o gigante que ele havia matado muito tempo atrás. E nesse caso ele vai para uma cidade chamada Gate, que também é dos filisteus, E o rei ali, os homens ali, começam a olhar Davi e até achar que ele estava ali como espião, É esse o contexto que a gente percebe. Mas Davi se finge de louco para passar despercebido nesse momento e conseguir algum tipo de refúgio naquela cidade. 22. Davi fugiu da cidade de Gate e foi se esconder na caverna de Adulão, onde seus irmãos e outros parentes logo se juntaram a ele. A seguir começaram a chegar outros que estavam com alguma dificuldade, por exemplo, os que tinham dívidas ou simplesmente estavam descontentes, e Davi veio a ser o líder de uns 400 homens. Mais tarde, Davi foi a Mispá, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: Posso deixar meu pai e minha mãe morarem aqui sob a proteção real, até que eu saiba o que Deus quer de mim? E assim eles ficaram diante do rei de Moabe, durante o tempo em que Davi permaneceu na fortaleza. Um dia o profeta Gade disse a Davi: Deixe de se esconder na fortaleza e vá para a terra de Judá. Então Davi foi para o bosque de Herete. Saul ficou sabendo da chegada de Davi e seus homens a Judá. Nessa ocasião, Saul estava em Gibeá, sentado sobre um carvalho com a sua lança na mão e cercado por seus oficiais. Escutem o que vou dizer a vocês, homens de Benjamim, disse Saul. Será que o filho de Jessé lhes prometeu terras e plantações de uvas e postos sobre 1000 ou sobre 100 no seu exército? É por isso que vocês têm conspirado contra mim? Pois nenhum de vocês me informa quando meu próprio filho fez aliança com o filho de Jessé. Nenhum de vocês se preocupa comigo. Pensem nisso. Meu próprio filho instigando Davi para me matar. Então Doeg, o edomita, que estava ali com os homens de Saul, disse: Eu vi o filho de Jessé chegar em Nob e falar com o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube. Também vi Aimeleque consultar o Senhor para descobrir o que Davi deveria fazer. E depois ele deu a Davi alimento e a espada de Golias, o filisteu.
Imediatamente o rei Saul mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e todos os outros sacerdotes que estavam em Nob, da família dele. E todos foram falar com o rei. E Saul exclamou: escute o que vou dizer, filho de Aitube. E ele respondeu: sim, meu senhor. Por que você e o filho de Jessé conspiram contra mim? Perguntou Saul. Por que você deu a ele alimento e uma espada e ainda falou com Deus em favor dele? Por que você deu conselhos a ele para que se revoltasse contra mim e viesse contra mim e me armasse cilada, como hoje se vê? Mas, senhor, respondeu Aimeleque, por acaso há alguém entre os oficiais do rei que seja tão fiel quanto Davi, seu genro? Ora, ele é o capitão da guarda pessoal do rei e um membro muito honrado da casa real. Por certo que esta não foi a primeira vez que eu consultei a Deus em favor dele. Não é justo que o rei me acuse e acuse a minha família nesta questão, pois seu servo não sabe coisa alguma do que está acontecendo. E o rei, porém, disse: você deve morrer, Aimeleque, você e toda a família de seu pai. Em seguida, Saul ordenou aos seus guardas-costas: matem os sacerdotes do Senhor, pois eles são aliados de Davi e são traidores. Eles sabiam que Davi estava fugindo de mim, porém não me disseram nada. Mas os soldados não quiseram matar os sacerdotes do Senhor. Então o rei ordenou a Doeg: mate-os você. E Doeg se atirou sobre eles e os matou. Ao todo eram 85 sacerdotes, todos eles usando o manto sacerdotal. Saul foi a Nob, a cidade dos sacerdotes, e mandou matar os moradores de lá, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos e também todos os bois, jumentos e ovelhas. Somente Abiatar, um dos filhos de Aimeleque e neto de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi. Quando Abiatar contou o que Saul havia feito, matando os sacerdotes do Senhor, Davi exclamou: eu sabia disso. Naquele dia, quando vi o edomita Doeg ali, eu sabia que ele contaria a Saul. Sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Fique aqui comigo, não tenha medo, eu o protegerei. Quem procura a minha morte também procura a sua. Você estará a salvo comigo. Capítulo 22, então, mostra uma crueldade, né, que Saul faz nesse momento, ouvindo, né, um dos seus oficiais fofocando, né, sobre a vida de Davi, dizendo que Davi estava ali e que o sacerdote Aimeleque havia dado instruções para ele. Quando, na verdade, o texto nós vimos que não tem nada disso. Davi procura simplesmente alimento, uma arma e se refugia, né, na cidade de Gate e depois vai para a caverna de Adulão. Então houve ali uma manobra justamente de trazer algum tipo de desonra a Davi e desonra ao sacerdote Aimeleque nesse momento. E uma tragédia, né? Uma carnificina acontece nesse momento, onde Saul manda matar toda essa família e mais os moradores da cidade, que provavelmente todos eram levitas naquela cidade de Nob. Capítulo 23. Um dia chegou a Davi a notícia de que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila, roubando os mantimentos guardados nas eiras para secar. E ele perguntou ao Senhor: devo ir atacar os filisteus? Sim, vá, ataque os filisteus e salve Keila, disse o Senhor a Davi. Porém os homens de Davi lhe disseram: estamos com medo, mesmo aqui em Judá, e por certo não queremos ir a Keila a fim de lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou novamente o Senhor se devia ir, e novamente o Senhor lhe respondeu: levante-se e vá à cidade de Keila, pois ajudarei você a vencer os filisteus. Então eles foram a Keila, combateram os filisteus e tomaram o rebanho deles, derrotando-os e libertando o povo daquela cidade. O sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, foi a Keila com Davi e levou consigo o seu colete sacerdotal, para receber do Senhor as respostas para Davi. Saul logo ficou sabendo que Davi estava em Keila e disse: Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi caiu na armadilha, indo parar numa cidade cercada de portas e ferrolhos. Diante disso, Saul reuniu todo o seu exército e marchou para Keila, a fim de cercar Davi e seus homens. Mas Davi soube o plano de Saul e ordenou a Abiatar: traga o colete sacerdotal. Então orou: ó Senhor, Deus de Israel,
Este seu servo ouviu dizer que Saul planeja vir e destruir Keila, porque estou aqui. Será que os homens de Keila vão me entregar a ele? E Saul realmente virá conforme o seu servo ouviu? Ó Senhor, Deus de Israel, por favor, diga-me o que devo fazer. E o Senhor lhe disse, ele virá. E Davi perguntou, e esses homens de Keila vão me trair? Eles vão me entregar a Saul junto com meus soldados? E o Senhor respondeu, sim, eles vão entregar você. Então Davi e seus homens, agora já eram cerca de 600, deixaram Keila e começaram a andar sem rumo pelo interior do país. Logo chegou a Saul a notícia de que Davi tinha escapado, por isso ele desistiu de ir a Keila. Davi agora vivia nas fortalezas do deserto, que havia na região das colinas de Zif. Saul perseguia Davi dia após dia, mas o Senhor não o deixava encontrá-lo. Um dia, perto de Oreza, Davi recebeu a notícia de que Saul estava a caminho de Zif para matá-lo. Então Jonatas, filho de Saul, foi procurar Davi e encontrou em Oreza e fortaleceu a confiança que Davi tinha em Deus. Não tenha medo, Jonatas lhe assegurou. Meu pai nunca encontrará você. Você vai ser o rei de Israel e serei o segundo abaixo de você. Meu pai bem sabe disso. Assim os dois confirmaram a aliança perante o Senhor que havia feito anteriormente. Davi permaneceu em Oreza e Jonatas voltou para casa. Porém os homens de Zif foram procurar Saul em Gibeá e disseram a ele, sabemos onde Davi está escondido. Ele está nas fortalezas de Oreza, na colina de Áquila, na parte sul do deserto de Gesimon. Agora desça, ó rei, e nós o apanharemos para vossa majestade, e seu mais profundo desejo será satisfeito. O Senhor os abençoe, pois tiveram compaixão de mim, disse Saul. Vão e verifiquem novamente para ter certeza do lugar onde ele está e quem o tem visto por ali, pois eu sei que ele é mais astuto, muito astuto. Descobriram todos os esconderijos dele e depois voltem a fim de me darem um relatório exato. Então irei com vocês, e se ele estiver naquela região, eu o encontrarei, mesmo que seja preciso procurá-lo por todos os grupos de famílias de Judá. E assim os homens de Zif voltaram para casa. Antes de Saul, Davi e seus soldados foram para o deserto de Maom, na Arabá, que fica ao sul do deserto de Gesimon. Então Saul e seus homens foram atrás de Davi. Quando Davi soube disso, foi para uma passagem nas rochas do deserto de Maom e permaneceu ali. Porém Saul os seguiu até lá. Ele e Davi agora estavam em lados opostos de uma montanha. Quando Saul e seus homens começaram a chegar mais perto, cercando Davi e seus soldados para capturá-los, nesse exato momento o mensageiro veio dizer a Saul: venha depressa, os filisteus estão invadindo Israel novamente. Então Saul deixou de perseguir Davi e voltou para lutar contra os filisteus. A partir dessa ocasião, o lugar onde Davi esteve acampado passou a ser chamado de Selá Amalecote. Depois disso, Davi saiu daquele lugar e foi morar nas fortalezas de En-Gedi. Capítulo 23 fala dessa jornada, né, que Davi começa a passar, de fugir mesmo de Saul o tempo todo, e mesmo assim enfrentando, nesse caso aqui, os filisteus, em favor do povo de Israel, né? O Senhor dava as vitórias para Davi, porque tinha propósito de treiná-lo em todas essas coisas e de mostrar a força do Senhor através desses poucos homens. Aqui fala de 600 já, né? Ele começa com 400 e aqui já são um grupo um pouquinho maior de 600 homens. E o Senhor mostra a força dele através desse grupo pequeno de homens, que mal tinham armas, mal tinham a preparação realmente para a guerra, mas que estavam ali sendo forjados pelo próprio Senhor com a liderança de Davi. E em nenhum momento Saul realmente consegue chegar até Davi, porque é o Senhor quem está guardando o seu servo, né, o seu filho Davi, nesse momento da história, com a tipologia exata do próprio Jesus, né, que durante muito tempo também foi escondido pelo Pai, para que os seus algozes, né, para que as pessoas que desejavam matar Jesus jamais conseguissem pôr as mãos nele, né? Jesus nunca precisou fugir de forma, escondida, né? Mas Deus sempre escondia Jesus ali dos fariseus, dos religiosos, dos próprios romanos, né?
até o tempo oportuno. É assim que Deus faz. Quando Ele tem propósito, Ele engana, né? Ele dá um jeito de fazer com que os nossos inimigos não nos vejam, né? Eles ficam cegos diante de nós, mesmo estando muito perto de nós. Capítulo 24, nosso último texto de hoje. Depois que Saul voltou de sua batalha contra os filisteus, disseram a ele que Davi tinha ido para o deserto de En-Gedi. Então Saul reuniu 3.000 dos melhores soldados de todo Israel e foi à procura de Davi entre as rochas das cabras selvagens. No lugar onde a estrada passava por alguns currais de ovelhas, Saul entrou numa caverna para fazer as suas necessidades. Acontece que Davi e seus homens estavam escondidos na caverna. Agora chegou a sua vez, os homens de Davi lhe disseram em voz baixa. Este é o dia a respeito do qual o Senhor falou quando disse: certamente vou entregar o seu inimigo nas suas mãos. Faça com ele o que você bem entender. Então Davi foi com todo cuidado e com toda a calma cortou a barra do manto de Saul. Mas depois a sua consciência começou a atormentá-lo por ter cortado a barra do manto de Saul. Eu não deveria ter feito isso, disse ele aos seus homens. Que o Senhor me guarde de fazer tal coisa ao meu Senhor, de estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Essas palavras de Davi contiveram seus homens, e ele não permitiu que matassem Saul. Depois que Saul deixou a caverna e continuou o seu caminho, Davi saiu da caverna e gritou para ele dizendo: ó rei, meu senhor. E quando Saul olhou em redor, Davi se curvou diante dele com o rosto no chão e depois disse a Saul: por que o rei dá atenção às pessoas que dizem que eu procuro fazer mal ao rei? Hoje mesmo o rei pode ver com os seus próprios olhos que isso não é verdade. O Senhor colocou o rei nas minhas mãos, lá na caverna. Alguns dos meus homens me disseram para matá-lo, no entanto eu o poupei. Pois disse: nunca farei mal ao meu Senhor, porque ele é ungido do Senhor. Vê isto, meu pai, que tenho nas mãos? É um pedaço da barra do seu manto. Cortei o seu manto, mas não o matei. Isso não o convence de que não procuro fazer-lhe mal, nem rebelar-me contra o Senhor, e que não pequei contra a pessoa do rei, muito embora esteja me perseguindo para tirar minha vida? O Senhor julgue entre nós dois. Talvez ele o castigue pelo mal que o Senhor procura fazer-me, porque eu nunca farei mal ao rei. Como diz o antigo provérbio, o perverso age como perverso, mas eu não lhe farei nenhum mal. A quem o rei de Israel procura apanhar? A quem está perseguindo? Deve ele gastar o seu tempo caçando um cão morto ou uma pulga? Que o Senhor seja o juiz e julgue qual de nós está certo. Que ele seja o meu advogado e meu defensor e me livre das suas mãos. Tendo Davi falado todas essas palavras, Saul perguntou: realmente é você, meu filho Davi? E começou a chorar em alta voz. Então Saul disse a Davi: você é um homem melhor do que eu, pois você me pagou com o bem o mal que eu lhe fiz. Sim, você hoje foi muito bom para comigo, pois quando o Senhor me entregou em suas mãos, você não me matou. Que outra pessoa no mundo deixaria seu inimigo escapar quando tinha em suas mãos? Que o Senhor lhe deu uma boa recompensa pela bondade com que me tratou hoje. Agora reconheço certamente que você será rei e que Israel será o seu reino. Jure-me pelo Senhor que quando isso acontecer você não matará a minha família, nem fará desaparecer o meu nome da família de meu pai. Então Davi prometeu que assim seria. Saul voltou para sua casa, mas Davi e seus homens foram para a fortaleza. Esse episódio mostra, né, a misericórdia, a compaixão, o entendimento de Davi a respeito de que Saul havia sido colocado como rei pelo próprio Deus. E a palavra de Deus diz que nós devemos ter respeito, nós devemos ser submissos às autoridades que são instituídas pelo próprio Senhor. E aqui Davi nos dá uma lição poderosa sobre isso, de que ele entendia que mesmo tendo a unção de rei sobre a vida dele, quem iria colocar ele no trono não era ele mesmo, não era a força do seu braço, não eram as possibilidades que muitas vezes até vêm do inimigo para que nós façamos justiça com nossas próprias mãos, mas era o Senhor
Era o próprio Deus que faria justiça sobre a vida de Davi e o colocaria como rei sobre Israel no momento oportuno, no momento certo. E aqui mais uma vez a tipologia de Davi e Jesus é passada para nós nessa passagem, porque Jesus em nenhum momento quis se exaltar como filho de Deus, quis se colocar na posição de rei sobre Israel e de rei sobre toda a terra, ainda que ele seja, ainda que ele tenha essa unção sobre a vida dele. Jesus cumpriu todo o propósito do Pai no tempo em que ele esteve nessa terra. Por quê? Porque o reino dele não é ainda para esse tempo. O Senhor Jesus vai reinar sobre toda a terra e sobre Israel, mas no momento certo. É no momento certo que o Pai vai destronar, então, o rei que está sobre o trono desse mundo e vai colocar o seu filho Jesus para reinar sobre toda a terra. Nós precisamos ter consciência do que Deus está fazendo, mostrando para nós aqui através da palavra, e como então toda a palavra ela vai sendo desenhada para nós, ela vai sendo realmente feita uma linha cronológica de acontecimentos, do tempo, do que Deus está fazendo na história, para nos mostrar o tempo do fim, para nos mostrar o que Deus está fazendo na história, para trazer redenção sobre a nossa vida. Eu gosto demais do Antigo Testamento para que a gente possa ver essas passagens e a gente possa compreender, inclusive, a vida, a morte, a ressurreição e a volta de Jesus em tudo isso. Deus estava simplesmente escrevendo uma história que traria uma sombra para nós, a palavra fala, a respeito de coisas futuras. Então, quando a gente olha a vida de Davi, essa perseguição de Saul, essa forma com que ele agia com Saul, Saul sendo rei e mesmo tendo sido rejeitado pelo próprio Deus, Davi em nenhum momento ousou falar mal de Saul, ousou colocar as mãos em Saul, tentar oprimir Saul para que ele fosse tirado do trono. Davi em todo o tempo deixava que o Senhor conduzisse a vida dele e a vida de Saul também. E a gente vai ver o desfecho disso um pouquinho mais lá na frente. Amém? Então hoje sábado, aproveitem muito o final de semana de vocês, aproveitem o tempo de descanso, né? Esse tempo que o Senhor tem preparado para nós descansarmos em família, curtindo o dia, né? Graças a Deus. E amanhã, domingo, nós vamos ficar com uma porção poderosa do livro de Salmos, que tem tudo a ver com esse episódio de Davi, com esse tempo que Davi está vivendo. E é isso que a gente vai ver amanhã no domingo, através desses salmos que a gente vai ler amanhã. Semana que vem continua nessa maneira, né, intercalando os textos de acordo com a ordem cronológica dos fatos aqui do que a gente está lendo de Davi, de Saul, de tudo que está acontecendo ali em Belém, de Judá, né, e ao redor ali, na cidade onde Saul também está com o seu reino, e a gente vai ver isso um pouquinho mais durante essa próxima semana também. Amém? Deus abençoe, ótimo sábado para vocês e até amanhã, se Deus quiser.